Bom dia. Há muito tempo comecei a narração de Dragon Ball Infinity do Jordan Lee e do nada parei. Sinceramente nem lembro porquê, já que era uma história que tanta gente curtia e o rendimento era sempre bom. Enfim, vou voltar a narrar ela e antes decidi trazer um compilado de todos os episódios que lancei até hoje. Sei que é complicado ressuscitar uma série depois de muito tempo, então considerem essa parte a primeira nova parte. A continuação vem aí. Uma nave leva um pequeno Saiyajin para algum destino. Isso pode parecer um buraco negro, mas na verdade é um buraco no fluxo do tempo. A pergunta sobre o que causou essa abertura será respondida com o tempo, porque mais do que tudo, essa história é sobre o próprio tempo. Antes da era de Son Goku, temos a história de outro jovem que teve sua nave jogada fora do curso. A nave atravessa o fluxo temporal e cai em um planeta. Uma nativa do local vê o momento exato em que o objeto desconhecido colide com o solo. Ela caminha até lá e vê aquela esfera desconhecida. Ao se aproximar, ela vê um bebê, cuja raça ela desconhece. Ela o põe em seus braços e o leva consigo. Cidade de Aliaban. A mulher se aproxima de uma pirâmide guardada por 2 soldados. Yukina, o que você tem aí? Ela mostra o bebê. O que é isso? Vá buscar o faraó? Sim, imediatamente. O soldado pergunta, por que você traria essa coisa para a cidade? Você não sabe do que isso é capaz. Yukina pergunta se ele acha mesmo que o bebê é perigoso. O outro soldado então traz o faraó. Ouvi dizer que você encontrou algo interessante, Yukina. Onde está? O soldado aponta para o garoto e a mulher diz que ele não parece ser perigoso, é apenas uma criança. O faraó observa e diz que será o juiz. Livre-se disso. Não sabemos que tipo de ameaça essa coisa pode representar para a nossa espécie. O soldado acata a ordem e a Yukina se assusta, abraçando o garoto, mas ela não deveria desobedecer seu faraó. Ela o põe no chão e o soldado tenta executá-lo, mas seu ataque forma apenas um galo na testa do menino e obviamente surpreende a todos. O soldado diz que ele é muito duro e antes de dar mais um golpe, o faraó o impede. Mudei de ideia. Ele pode ser útil se for mantido na linha. Yukina, você parece gostar dessa coisa. Deixo você encarregada de cuidar dele e garantir que siga nossas regras. Ela confirma, sim, senhor Noob. E pega o bebê e o rei diz que ele precisará de um nome. E ela propõe, que tal Taima? Anos depois, o jovem Taima está puxando blocos pesados para a construção de obras na cidade. Chega um momento em que ele descansa um pouco e um soldado puxa sua cauda, o mandando voltar ao trabalho. Que rufem os tambores e toquem a corneta, pois o faraó está na cidade. Noob vê o garoto Taima carregando os blocos e logo lembra do bebê que ele quase matou. Ele cresceu forte. O faraó desce no meio do povo e começa a falar. Os 7 dias anuais de escuridão estão sobre nós. Povo de Aliaban, os 7 dias anuais de escuridão vão começar. E eu preciso da água da vida para alimentar a cidade em seus dias de escuridão que estão por vir. Ao dar o aviso, Noob pega o beco. No planeta Nairu, a lua aparece apenas por 7 dias no ano. E nesses 7 dias, a lua passa por todos os seus ciclos lunares. Você aí, jovem Taima, você foi selecionado com outros jovens para alcançar a água da vida. A água se encontra em uma ilha que fica no meio do gigantesco Nilo do centro do planeta. A mãe adotiva de Taima chora ao saber que seu filho irá partir em uma jornada perigosa. Ela fala que o calor é quase insuportável e sem água o garoto vai se desidratar e morrer. Yukina não tinha um grande suprimento de água para dar a Taima, apenas 2 pequenas urnas e um pequeno pedaço de pão. Ela também lhe fornece cobertura para o sol e um mapa para levá-lo ao Nilo. Taima se despede de sua mãe e parte em sua jornada junto a mais 4 jovens. 18 horas depois, após o meio-dia, eles estavam sem água e comida. Os 4 jovens que estavam juntos de Taima o abandonam, mas o Saiyajin segue viagem.
até que chega um momento em que ele não aguenta o cansaço e a sede e desmaia. Taima acorda debaixo de um coqueiro. Alguém pergunta se ele está com sede, e ele logo vira o rosto para aquele que lhe dirigiu a palavra, e o ser misterioso fala: "Você é suicida ou quê? Como você espera sobreviver aqui sem água e sem comida?" O homem que o salvou tem aparência semelhante à do Champa, e ele se desculpa e oferece um peixe a Taima. O Saiyajin agradece. O outro fala para ele comer devagar, pois ele não poderá alimentá-lo novamente. Taima se desculpa e pergunta onde ele está. O gordinho responde: "Minha área de lanches pessoal, venho aqui para relaxar." E o Taima completa: "E para esconder a comida extra que você come." O rapaz se irrita: "Ei, quem é que tá alimentando quem aqui, ô cabeça de chibio?" Taima sorri. O quase Champa diz que o Nilo não está longe e que Taima deve conseguir chegar. O Saiyajin pergunta se ele mora nesse local, e ele responde: "Meu pai tem um barraco aqui, é onde eu moro, é a fuga dele, ele foge demais, mas ele é um dos únicos do nosso tipo corajoso o suficiente para se aproximar da água." Taima pergunta o que tem de tão ruim nessa água. Em resposta, o rapaz comenta que ouviu dizer que se você cair nessa água, não poderá sair e a morte é certa, e completa dizendo que nem mesmo o faraó tem chance de se aproximar da água. Taima diz que isso é muito louco. O quase Champa lhe deseja boa sorte e ambos se despedem. A jornada continua. Taima encontra a turma que havia partido com ele. 2 deles estão brigando por causa do barco, já que lá só cabe uma pessoa. Taima aproveita a situação para pegar o barco. Então ele parte em direção à ilha, onde está a água da vida. Ele rema a toda velocidade, quando enfim embarca na praia da ilha. Logo o Saiyajin entra em uma caverna, e ele chegou. Taima encontrou a água sagrada em uma fonte. Ele comemora, mas alguém fala algo. "Finalmente! Eu estive esperando por você!" Taima se assusta e pergunta quem está falando. Então o ser misterioso aparece. "Eu sou conhecido como Mirai, e eu sei quem é você, não precisa se explicar. Eu e aquele que você conhece como Noob podemos parecer diferente, mas nossas espécies possuem o mesmo ancestral comum." Nesse momento, Taima está mais interessado em saber como a criatura sabe quem ele é. "Não me interrompa!" "Desculpe, eu sei que você faria. De qualquer maneira, o faraó que você conhece como Noob, seu nome original era Genzai. Nós somos basicamente como irmãos. Nós somos os mais velhos de nossas respectivas tribos, mas viemos do mesmo ser, Kako no Kami. Kako no Kami era um feiticeiro poderoso que viveu neste planeta antes dele ser um terreno baldio. Apesar de sua conexão com a magia, ele se tornou mais poderoso e sábio a cada dia, a ponto de prever o futuro. Seu poder e sabedoria eram divinos, mas sua mortalidade não era. Ele envelheceu como qualquer outra pessoa, mas encontrou uma forma de viver quase para sempre. Ele percebeu que o planeta era uma fonte de Ki e que esse Ki poderia ser colhido. Então ele usou esse poder para criar uma máquina capaz de drenar o Ki perto do núcleo do planeta. O vácuo leva a esta fonte. Ele não estava apenas drenando o Ki do planeta, ele estava se concentrando no processo de criar o Ki dos deuses. Taima questiona: "Ki dos deuses?" Ele nunca tinha ouvido falar disso. Sim, existem divindades que existem há milhões de anos e são mais poderosas do que você pode imaginar. Isso é possível graças ao Ki dos deuses. Outro feiticeiro poderoso de outro reino apareceu neste planeta logo após Kako no Kami consumir essa água pela primeira vez, em que ela estava extremamente concentrada. Então, literalmente, isso fez dele um deus. O feiticeiro, por medo de Kako no Kami, separou seu ser em minha tribo e a de Genzai. Ele também havia bebido da água e por isso herdamos o peso das habilidades de Kako no Kami. Eu herdei a capacidade de ver o futuro, bem como suas proezas mágicas, e Genzai, sua força e poder. Taima pergunta: "Então, Noob precisa da água da vida para viver?" Ele responde: "Chama-se Água dos Deuses, cabeça de Shibio. Noob, como você o chama. Toda a sua tribo passou por uma lavagem cerebral para servi-lo e mantê-lo um deus poderoso, como se fosse para sempre. Mas há um porém. A energia do planeta não vai durar para sempre. O efeito da água dos deuses se tornou cada vez menor ao longo do tempo. Noob sabe disso, o que o torna hostil. Eventualmente ele vai declarar que está contra nós e tentará nos escravizar. Portanto, ele não vai precisar compartilhar o resto da fonte. Eu e Genzai fizemos um acordo para que liderássemos independentemente as tribos uma das outras para o melhor da eternidade. Mas eu sei que isso não duraria para sempre.
apenas enquanto a água dos deuses permanecesse em grande quantidade. O Taima quer saber como o cara sabe tanto sobre ele. Ele responde que isso será respondido com o tempo. Agora o seu objetivo é trazer isso de volta para Genzai. Faça isso, é a única maneira que seu destino se desenrole como deve. Taima agradece e pega água na fonte. Após isso, ele vai embora. Agora eles vão me chamar de herói. Taima já havia saído do mar e estava voltando para a cidade. Ele então encontra aqueles pirangueiros que estavam na sua mesma jornada, enchendo o saco, insultando e tomando a comida do Russo, o rapaz que parece o Champa, que antes eu não sabia o nome, mas agora sei, o nome é Russo. Taima fica indignado e grita para que eles o deixem em paz. Um dos gatos otários o provoca, perguntando o que ele fará a respeito. Então Saiyajin dá um leve sorriso, o abestado fica irritado e vai para cima. Tome-lhe! Os seus companheiros ficam impressionados e assustados, então arredam o pé das carreiras. Russo diz uau e agradece. Até o próprio Taima se impressionou com a força do seu golpe e diz que Russo poderia ter compartilhado sua comida com eles. O jovem gato responde que esses filhos de uma égua foram hostis com ele e que prefere compartilhar sua comida com Taima. Aí dentro. Russo oferece um saco com um peixe e diz pro seu amigo que é melhor ele voltar ao faraó, pois ele está ficando sem tempo. A escuridão está prestes a chegar. Ele conclui dizendo que ficará com seu pai. Taima diz que ele tem razão e agradece novamente. Taima é bem recebido pelo faraó, que diz que o garoto foi o único a provar sucesso, e pergunta se ele trouxe sua água. O Saiyajin diz que sim e a entrega. Muito bem. Agora venha, filho. Deixe-me mostrar o que você tem feito com sua vida. Você tem ajudado a construir essas pirâmides, mas você sabe o que elas fazem? Taima então fala, elas alimentam a cidade? O faraó lhe responde, muito bem, mas como? Permita-me explicar. O Sol é uma grande fonte de energia. Cada pirâmide absorve energia solar. A tampa dourada no topo da pirâmide absorve e concentra o poder em baterias que usamos para alimentar a cidade. Porque nosso planeta é um terreno árido, então desenvolvemos uma maneira de cultivar alimentos e ervas usando aquapônia, uma fonte de cultivar coisas usando apenas água. Taima diz ter uma pergunta. O homem fica curioso e Taima a faz. Você está realmente com medo da água? Tive uma experiência ruim há milhares de anos com um corpo grande de água. Por isso que a evito. Agora voltando ao tópico em questão. Durante os 7 dias de escuridão que temos sobre nós, não podemos usar a energia solar para criar essas baterias. E esta cidade exige muita energia. Mas felizmente, seu poderoso Deus Noob está aqui para protegê-lo e fornecer poder. Meu trono, na verdade, não é um trono. É um dispositivo divino que me permite concentrar minha energia no poder da cidade. Mas por causa disso, durante esses 7 dias de escuridão, estarei ligado ao meu trono. Fora do palácio, quando a escuridão se espalha pelo deserto, chacais se espalham ao lado dela. É por isso que a cidade é o único refúgio seguro durante esses 7 dias de escuridão. E assim, durante esses 7 dias, como recompensa por seu serviço, meu palácio é seu. Coma e aproveite. Agora, se você me der licença, irei para meu trono, pois a escuridão está sobre nós. Taima pensa em sua mãe.
Ele então vai ao seu encontro e pergunta se ela está bem. Yokina diz que sua visão lhe deixou para sempre e ela nunca mais verá. Isso, saber que sua mãe está cega, obviamente é um choque para o garoto Saiyajin. Ele começa a lacrimejar e diz sentir muito. Em seguida, a abraça. Yokina diz que está tudo bem e que precisa lhe dizer algo. Taima fica curioso e pergunta o que é. Sua mãe então fala que a razão pela qual ela tem seu lugar na cidade é porque Noob assassinou seu pai. Ela diz que ouviu rumores de que seu pai havia acabado de ser banido para o deserto. Então ela foi procurar por ele e acabou encontrando Taima. O garoto entra em choque. É o quê? Então ela continua. Meu pai era um orgulhoso guerreiro que questionava a divindade de Noob. Ele costumava liderar um grupo de guerreiros para buscar a água da vida de Noob e proteger e alimentar a cidade. Meu pai treinou a si mesmo e seus soldados para não lutarem por Noob. Mas durante o dia em que ele caiu, eles tiveram que matar os chacais. Então meu pai ficou convencido de que ele não era um deus. Foi por isso que meu pai foi morto por traição. Mas antes de morrer, ele costumava me contar uma história que ouvira dos outros. Nossa espécie e a deles eram a mesma coisa. De acordo com a lenda, o ancestral mais velho da nossa espécie quase se afogou, e o mais velho de todos o salvou. Não posso provar que o Noob é essa pessoa, mas tenho uma forte suspeita. Taima põe as mãos nos ombros de sua mãe e diz para ela não se preocupar com nada disso, pois ele está a favor do Noob agora, cachorro pilantra, e recomenda descansar. Ela fala que isso não é uma coisa boa. Seu pai também foi favorável no começo. Quanto mais você aprende sobre Noob, mais perigo você corre, ela conclui. O Saiyajin promete que ele e sua mãe ficarão bem, e novamente diz para ela descansar. Enquanto Taima caminhava, ele ouve um grito pedindo por socorro. Ele corre para ver o que está acontecendo. Ele olha para o lado e era seu amigo russo que estava fugindo de algo. Taima grita para que deixem ele em paz. Deixa o menino! Eram lobos que estavam perseguindo o russo, que corre de um lado enquanto o Saiyajin corre de outro para chegar até ele. Russo se esconde atrás das costas de Taima. Então, de repente, o garoto Saiyajin observa a lua pela primeira vez na sua vida. Ele começa a sentir algo estranho e seus olhos ficam avermelhados. Então a transformação se inicia. A partir desse momento não existe mais animação, portanto, irei usar o próprio mangá para ilustrar. Taima se transforma pela primeira vez em sua vida em um Ozaru. Os lobos ficam furiosos e começam a rosnar, preparados para atacar. O russo está completamente pasmo e assustado com o que acabara de ver. O macaco gigante levanta sua enorme mão, prestes a atacar os lobos. Então dá uma forte pancada no chão. O impacto faz com que os lobos sejam jogados para longe. Em seguida, eles, assustados, vão embora. Taima continua andando pelo local. Nesse momento, vemos alguém sorrindo. E logo em sequência, alguém desfere um forte golpe na cara do Ozaru. O impacto é tão grande que derruba a criatura gigante no chão e a deixa inconsciente. A escuridão finalmente acabou. Taima acorda em um lugar completamente fechado e escuro. Ele põe a mão em sua cabeça e se pergunta o que aconteceu. Ele então se assusta e olha para trás. O Saiyajin vê uma corrente e essa corrente está presa à sua cauda. É quando um homem misterioso aparece e fala para Taima não se machucar. Essa corrente foi encantada por Toph. Ela é inquebrável. Vemos nessa imagem que o homem misterioso não está sozinho. O quê? O garoto já reage e começa a tentar puxar a corrente e depois mordê-la.
mas logo desiste. Você vai desistir tão fácil? Patético. Taima aponta pro pato e diz: ele disse que a corrente era inquebrável, então qual é o sentido em tentar quebrá-la? O caolho se enfurece e grita: essa é a atitude de um fracote! Note que eu não estou acorrentado. Onde há vontade, há um caminho. Infelizmente você não tem vontade. Você é fraco. Taima se ofende e diz não ser um covarde e tenta provar o contrário. Ele começa a fazer força como se estivesse defecando para se livrar das correntes. Plop! Ele puxou tanto que sua cauda saiu. Ele fica em choque e começa a rolar no chão de dor. O grandão diz que não era exatamente isso que ele tinha em mente e o Taima tá pulando que nem um abestado. Ele pergunta aos dois o motivo deles estarem nesse local. Eu trabalhei nas docas trocando itens encantados. Tive uma briga com um dos homens de Noob. Ele tentou me roubar, então eles me pegaram e me trouxeram aqui. E você, senhor? Não importa porque eu estou aqui. Estou impressionado com a vontade e determinação que você demonstrou. Você pode ser capaz de sobreviver aqui, afinal. Taima se enfurece e questiona. O que estou fazendo aqui? Eu não fiz nada de errado. Só estava tentando ajudar o meu amigo e desmaiei. Ele não lembra? Garoto, você desmaiou porque se transformou em um monstro. Não, um demônio. E se eu não tivesse o parado, você teria machucado todos da minha espécie. Eu não entendo como alguém como você pode se tornar um demônio assim. Taima fica confuso e diz não estar entendendo. Não importa. Aqui está algo que você deveria... Não, que você precisa saber. Noob agora considera você uma ameaça e você está vinculado a esta sala. E se você quiser comer, tem que ganhar participando da arena. Taima diz que realmente não gosta de lutar, apesar de ser divertido. O bichano volta a falar. Confie em mim. E a propósito, o rei ali teria ficado feliz em desencantar essas correntes. Tudo o que você precisava fazer era perguntar. O Taima questiona. Como eu poderia saber disso? Você sabe dar um soco? Eu acho. Bem, então me mostre o que você pode fazer. Tudo bem, vamos lá. O Saiyajin vai pro ataque e lasca o murro, mas o gato caolho se defende facilmente e puxa o braço do garoto. Minha firmeza é superior, diz o gato e balança o garoto para o alto. Você tem muito a aprender, garoto. Um soco é uma ótima arma. O Saiyajin é jogado no chão, mas se a palma da mão e os punhos abertos são poderosos o suficiente, dar um soco pode ser um grande erro. Mas tu falou que era pra eu te dar o murro, mas exclama Taima. O homem então concentra uma pequena quantidade de ki em seu dedo, o que deixa o garoto impressionado. Então ele dispara! A pequena rajada de energia causa um pequeno impacto na parede perto do rosto de Taima. O Saiyajin tá em choque. Que diabo foi isso? Então o homem explica. Isso é conhecido como energia vital. A energia que mantém nossos corações batendo e conecta todos os seres vivos. Pode ser manipulado como uma arma, ou para torná-lo um guerreiro mais forte. Eu vou ensiná-lo a fazer exatamente isso. Taima se anima e o homem segura sua cabeça. Detesto admitir, mas vejo potencial em você. E se você não aprender algo, vai morrer de fome. Vou ensiná-lo a controlar a força por trás de seus movimentos com maior proficiência. E vou ensiná-lo a utilizar a energia da vida, bem como a palma da mão do meu estilo de luta pessoal. Você está pronto? O Taima responde, eu tô com fome. O homem diz que ele precisará treinar para comer. O Saiyajin, portanto, levanta e entra em posição de combate. Ele vai pro ataque mais uma vez. Muito devagar! Ele leva um murrão na cara e desmaia. Reiki o revitaliza e ele levanta. Estou bem como se estivesse novo. Taima vai mais uma vez para o ataque e dá um soco de direita, mas seu novo mestre desvia facilmente e lhe dá uma lapada na nuca. Muito devagar de novo. É hora de curá-lo novamente. O treinamento continua, até que o Saiyajin finalmente consegue acertar um soco na cara do mestre. Oh, ele conseguiu um! Essa foi boa. Taima parte pra ofensiva mais uma vez. Ele leva um socão, não fique arrogante, avisa o homem. Taima é jogado para longe e se lasca todo no chão.
Se eu não fosse um curandeiro, ele estaria morto. Esse garoto tem 10 vezes a força que eu tinha na idade dele. Ele tem o potencial para tirar você daqui como prometi. Bem, vamos torcer, Brood. Por que você está aqui? Pergunta o jovem Taima. Garoto, se você quer saber, estou aqui por questionar a divindade Noob. Eu estava no seu exército. Meu melhor amigo descobriu a verdade por trás do poder dele. E a nossa história, bem, estou aqui porque sei demais. Mas também estou aqui de bom grado. Eu poderia escapar se quisesse, mas minha esposa e meus 2 filhos sofreriam as consequências. Um dos meus filhos não faz nada além de dormir e dá toda a comida ao irmão. Eles consomem a dor de não me ter mais lá. E eles não entendem que eu fico aqui para protegê-los. Noob é muito poderoso. Ele é implacável. Chega de se preocupar comigo, garoto. Descanse. Você vai precisar. Os dias foram passando e o treinamento continuou. Taima aprendeu a controlar sua energia vital e o estilo de combate seu mestre ensinou. Anos se passaram e eles continuaram a treinar, até que um dia Brood diz: Taima, você está pronto para lutar. O Saiyajin então venceu facilmente um combate na grande arena. Você nunca será capaz de me derrotar como fez com esse fraco. Bem, desde que comecei na arena, você se recusou a lutar contra mim. Então acho que nunca saberemos. Eu não teria tanta certeza disso. O Rei Noob aparece para os 2. Eles logo se ajoelham. Chegou ao meu conhecimento que Toph está tramando algo. Meus negociadores não têm notícias deles há dias. Então decidi que vocês 2 vão lutar até a morte. E o vencedor irá com seu amigo pássaro até a ilha e matará Mirai. E claro, me trará de volta a água que eu preciso. Brood diz: eu não vou machucar o menino. Oh, isso é tão... Bem, é o garoto ou... Eu mencionei que o perdedor perde a mulher especial em suas vidas? Brood, se você perder, sua esposa morre. Taima, se você perder, sua mãe morre. Seu monstro! Ah, bem, o monstro eu posso ser. Mas seu filho está prestes a ficar órfão, se você não ganhar hoje. Boa sorte. A partida começa em algumas horas. Taima pergunta ao seu mestre o que vamos fazer. E Brood responde: Taima, lute comigo. É o quê? Taima fica confuso. Sinto muito, Taima, mas a mãe dos meus filhos está em perigo. Eu esperava que pudéssemos ser camaradas na luta contra Noob, mas ele sempre esteve conosco bem na palma de sua mão. Taima fica sério e não fala nada. Esse é o dia da grande batalha na arena do Rei Noob. Ouvimos alguns barulhos de instrumentos. É uma grande festa, tipo o cinema no Ultimato. Os espectadores começam a louvar o rei, enquanto passa um vendedor de peixe na arquibancada. O rei fala consigo mesmo que esse dia será agitado. Hoje é o dia que descobriremos um campeão entre vocês e juntos conquistaremos este mundo. Uma grande luta como esta exige um ótimo palco. Agora testemunhem o poder de seu rei. Noob começa a usar o seu poder de levitação para puxar tijolos da parede que fica entre o campo e a arquibancada. Os telespectadores ficam impressionados e assustados ao mesmo tempo. Os tijolos são puxados a toda velocidade. Então algo acontece e levanta muita poeira. Uma plataforma para o combate foi criada. A negada vai ao delírio. O rei diz: vocês testemunharam meu poder. Agora vejam a minha benevolência.
Nos próximos quadros, vemos a mãe adotiva de Taima e a esposa do Brood. As duas mulheres cujo destino será decidido com o resultado da luta. O grande faraó começa a utilizar o seu poder novamente, e 4 portais se abrem. De dentro de cada um deles sai um pilar. O homem diz que, para a proteção de seu povo, esses pilares formarão uma barreira protetora ao redor da arena. Os abestados começam a se emocionar, falando que o rei é muito generoso e pedindo um salve. Noob dá ordem para o início da luta. Então tome-lhe cornetada, aparece um cidadão pilotando um bode. E ele pede a permissão do rei para libertar os guerreiros. E o rei manda ele prosseguir. Noob gostoso! Eu quero ver Noob porrada! Político é tudo safado! Vamos se lascar, seus malucos! O súdito atira 2 flechas e corta as 2 cordas que seguravam os portões. Eles se abrem e o doido do bode sai fora. Nos próximos quadros vemos os 2 guerreiros cabisbaixos. Brood pergunta se Taima está pronto e ele responde que sim, o chamando de mestre. Então o Homem-Gato vai pra cima, Taima fecha seu punho, a turminha da música começa a tocar e Brood dá um salto muito alto, o que impressiona os espectadores. Brood está descendo com velocidade para meter um sabacu no Taima, que por sua vez está confiante e entra em posição de combate. Brood está chegando e lasca um porradão que acerta apenas o chão, pois Taima desviou. Ele olha para o lado e vê o Saiyajin. Brood lasca um porradão nele, que o manda pra longe, mas ele logo se recompõe, dando um giro e se equilibrando lá no chão. Isso não foi o suficiente para me derrubar, ele diz. Não seja um pirralho arrogante, fala Brood, enquanto vai pro ataque mais uma vez. Ele dá uma sumida e aparece bem na frente de Taima, o chutando pra longe. Eita porra, Mete a porrada, violino, vê o safado. filme do Pelé. Brood concentra aqui na sua mão e dispara contra seu discípulo. Taima se colide com a parede e em seguida o poder do seu mestre o atinge, causando uma grande explosão. Apenas fique abaixado, garoto. A mãe de Taima começa a lacrimejar e alguém na plateia percebe que o Saiyajin ainda não foi vencido. Olha aí, o abestado tá levantando! Não antes que eu faça você entender, diz Taima ao seu mestre. Ele fica de pé e começa a gritar e explodir o seu Ki. Ele vai pro ataque e acerta um socão no bocho do cidadão gato, o mandando pra longe e o fazendo se colidir com a parede. Eu vim foi pra ver esse cara aí Come o tinha caneco apanhado. dele! Sai daí, tu figuei! Brood está impressionado e Taima está concentrado. O Rei Noob tá gostando do espetáculo e diz que tá ficando interessante. Se você apenas escutasse, juntos podemos derrotá-lo. Eu não sou mais o mesmo garoto de antes. Você sabe disso. Estou mais forte do que nunca. Vamos derrubá-lo juntos de uma vez por todas. As crianças de hoje em dia se adiantam. Você é apenas um garoto sortudo. Abra os olhos. Nós podemos fazer isso. Podemos libertar toda essa nação dele e do seu mal. Você não está mais sozinho nessa luta. Taima se aproxima do seu mestre e ergue sua mão. Brood segura e o chama de criança tola. O quê? Tenta dizer o Saiyajin. Então o gato caolho começa a lascar ele no chão várias vezes, no estilo Broly, dizendo que ainda é mais forte. A mãe de Taima chora por seu filho. Noob está sorrindo. Pobre garoto. E a esposa de Brood está comemorando. O Saiyajin está no chão. Por quê? Por que você não, o mestre, começa a gritar e Taima pede pra que ele entenda? Então parte pra cima falando que já que ele não quer ouvir, vai levar porrada. Ele se aproxima e lasca um chutão na cara, o mandando pra longe. Brood diz que Taima entenderá quando tiver pessoas dependendo dele. O Saiyajin se enfurece e começa a mandar vários ataques de energia. Brood eleva o seu poder e utiliza o Soul Breaker, um poder de defesa que envolve todo o seu corpo numa bola de energia. Uma grande explosão acontece, e uma das rajadas de energia de Taima foi refletida e acaba destruindo um dos pilares que protege o público, que começa a se cagar de medo. Desista, garoto. Brood junta suas mãos para formar uma bola de energia. Taima também cria uma esfera de Ki. Mestre, tome isso! Taima manda o ataque e Brood também. Os dois poderes se colidem. Taima respira e encara e seu mestre começa a caminhar em sua direção. Você é forte, mas ainda é jovem e inexperiente. Você não pode me derrotar.
Então ele desaparece. Taima se assusta e seu mestre aparece bem na sua frente e manda um shoryuken no seu queixo, o derrubando e o deixando imóvel. Taima começa a pensar em sua mãe, lhe pedindo ajuda. Ele vê uma imagem dela sendo morta por Noob. Ele fica furioso. Raios começam a surgir em sua volta. Ele grita, dispersando um poder gigantesco. Taima se transforma em Super Saiyajin. Broly se pergunta, mas que diabo é isso? Taima lança uma grande bola de energia contra seu mestre, que não tem nem tempo para reagir e é atingido em cheio. Mas ainda assim, continua de pé, apesar da dor. A plateia entra em choque, se perguntando se Broly perdeu. Rei Noob elogia o garoto. Pivete se garantiu. Taima vira sua atenção para ele e começa a gritar e expulsar mais poder. Ele vai pra cima do rei a toda velocidade e prepara um poderoso murrão. Ele tá bem pertinho, mas o Noob lasca um cascudo na testa dele e ele vai pra longe, já sem sua transformação. Noob desaparece e surge nas costas de Taima e taca uma lapada no pescoço dele. O passado é o futuro. Planeta Vegeta. Um Saiyajin entra na sala em que os bebês ficam incubados. Se tratava de Beats, que vinha ver seu filho. Ele o retira da incubadora e o leva até uma nave. A criança seria enviada para algum planeta. A mulher ao lado de Beats, provavelmente a mãe de seu filho, revela o motivo da fuga. Escute, não podemos nos arriscar. Tivemos algumas releituras anômalas ultimamente, mas nada conclusivo. Quem sabe o que o Rei Vegeta faria se descobrisse? Beats diz que irá enviá-lo para algum lugar em uma nave, e que a mulher ao seu lado pode escolher o destino. O Saiyajin usa um automóvel para transportar alguns bebês em naves, e em uma das naves está o pequeno Broly, e na outra, seu filho. Ele chega ao estaleiro do cais e rapidamente vai até a sala de controle para iniciar a decolagem. Os bebês são mandados para diferentes planetas e Beats dá adeus ao seu filho. O Saiyajin ficou refletindo, aliviado. Qualquer vida é melhor que essa. Ele estará bem melhor. Nesse momento, Paragus corria ao resgate de seu filho Broly, que tinha sido enviado para um planeta inóspito por ordem do Rei Vegeta. Já sabemos que fim teve Paragus, Beats e Broly. O foco dessa história é no filho do Saiyajin não combatente, que mais tarde seria nomeado de Taima. No meio do caminho, sua nave acabou atravessando um vórtice temporal e acabou caindo em uma diferente linha do tempo, no passado. Depois de ter sido nocauteado pelo faraó, Taima acorda e se depara com Reiki o curando. Ele pergunta o que aconteceu e o curador responde: aconteceu muita coisa. Broly foi retirado da arena, curado e encarregado de treinar os membros do exército de Noob. Mas por quê? Comerciantes do Noob voltaram do cais para avisar que uma barreira mágica foi colocada no meio do Nilo e começa logo na entrada da fonte dos deuses. Taima quer saber o que aconteceu com sua mãe, mas Reiki infelizmente não sabe. O Saiyajin se enfurece. O pato então explica: a guerra está chegando. Estou com medo e meu futuro parece sombrio. Fui contatado telepaticamente por Mirai e ele me pediu para teletransportar você diretamente para ele. Você pode fazer isso? Então por que você não escapou da prisão antes? Infelizmente, para mim, me teletransportar na forma de Ki é muito mais difícil e muito mais perigoso. Ajudei Broly a escapar na noite em que ele protegeu a cidade de você e poderia tê-lo ajudado a escapar o tempo todo, mas ele se recusou. Não queria colocar sua família em perigo. E se você... Não vou desistir, mas agora você precisa sair daqui. Fecha os olhos. Taima fecha seus olhos e então seu corpo é teleportado para onde está Mirai. O Saiyajin, confuso, pergunta que lugar é esse. Ele estava na Ilha dos Deuses. Olha só como você cresceu. O que aconteceu com você? Bem, eu parei de beber da fonte, porque decidi que ela deveria ser destruída. É por isso que estou usando esta bengala. Genzai não gostou muito da ideia. Sim, mas que diabo eu tô fazendo aqui? Ótima pergunta. Você sabia que o dia em que você chegou a este planeta foi o último dia, até recentemente, que meu irmão visitou a ilha pessoalmente? Ele envia seu povo para buscar água simplesmente para me evitar. Às vezes, ele vinha pessoalmente antes de você chegar. Ele só veio me ver quando precisou de mim.
A tecnologia que seu povo usa é uma forma mais primitiva do que a nossa tecnologia da cidade de Sul. Suas pirâmides exigem mão de obra devido ao uso de baterias. Ele pode mudar isso, mas opta por não. Ele abusa do seu povo. Já expressei minhas preocupações, mas ele diz que seu povo é forte devido ao seu governo. Mas na verdade, é só um louco pelo poder e um mestre em manipulação. Nada em sua vida foi coincidência, Taima. O Saiyajin fica confuso e o Mirai explica que no dia em que ele, Taima, chegou a este planeta, ele e seu irmão se encontraram e beberam da fonte juntos, e nesse dia, Mirai teve sua visão mais distante do futuro. Ele viu os deuses do futuro, e entre esses deuses, 2 eram descendentes do povo do faraó. Eles não eram quaisquer deuses, eram deuses da destruição. Contudo, Mirai informou apenas um deles ao seu irmão. Taima obviamente está confuso. Ele nunca ouviu falar sobre essa história de deuses da destruição. Mirai continua explicando que, quando seu irmão ouviu a respeito, ele entrou em pânico, pois se 2 de seu povo se tornassem deuses tão poderosos, ele inevitavelmente seria destronado. Taima questiona, e o que isso tem a ver comigo? Você foi a resposta. Você chegou na casa dele naquele dia, e o faraó viu o potencial que você tinha para salvá-lo do destino dele. Cada dia que você passava trabalhando era para te deixar mais forte. Quando ele finalmente te mandou para a ilha foi para testar sua lealdade. E o dia em que ele trancou você com Brood, ele sabia exatamente o que iria acontecer. Ele tem controlado todos os aspectos da sua vida na esperança de que você derrote aquele que o destronaria. Ele acreditava, até recentemente, que poderia ser Brood. Nossa, eu nem sei o que dizer. Espera, por que Brood? Ele não é mais forte que o faraó. Na verdade, o faraó enfraqueceu ao longo dos anos. Os efeitos da água diminuíram. Fomos a primeira geração e os mais fortes durante muito tempo, mesmo sem os efeitos da água. Mas Brood nasceu com mais potencial que a primeira geração, e os filhos dele têm potencial ilimitado. O faraó conhece Brood. Ele se orgulha de ser o exemplo perfeito de como seu governo criou um povo forte. E ele pensava até recentemente que sem a água dos deuses, ele não poderia derrotar Brood futuramente. Você ter lutado com ele era para testar seu poder oculto e seu verdadeiro potencial. Hein? Mas eu continuo sem perceber. Por que eu? O que há de tão especial em mim? Que diabo de pergunta besta é essa? Seu poder cresceu extremamente rápido ao longo dos anos. E quando parece que você chegou no seu ápice, de alguma forma você consegue romper novas alturas. Você é especial, meu chapa. Por mais razões do que você sabe. A quantidade de Ki que você possui determina seu poder. Seu Ki cresce à medida que você luta contra alguém mais forte. E ainda parece que quando tu se sara de uma grande lesão, seu Ki aumenta ainda mais. Durante o tempo todo em que você esteve preso, pude sentir seu poder crescendo e seus limites se rompendo. E tenho certeza que o faraó também sentiu isso. Você parece ter o mesmo potencial ilimitado que os filhos de Brood. Quando o faraó percebeu isso, ele procurou controlar seu poder para atingir seus próprios fins. Ele vai pagar pelo que fez a minha mãe. Mirai diz para Taima não se preocupar, a sua mãe está bem. O faraó provavelmente estava blefando sobre matá-la. Ou mais provavelmente, ele sabe que ela vale mais viva, pois poderá usá-la contra Taima. O Saiyajin se surpreende ao saber que sua mãe está viva e diz que precisa resgatá-la, mas Mirai fala que ele não está pronto. Você tem muito a aprender antes de derrotar o faraó, e eu preciso da sua ajuda. Infelizmente não sou poderoso o suficiente para destruir a fonte dos deuses. É aí que você entrará. Vou te ensinar os caminhos do meu povo. Para se preparar para a batalha que está por vir, você deve aprender a arte do Heki. E o que diabo é Heki? É uma forma de magia que usa o Ki como fonte de energia. Com o teu potencial ilimitado, vou levar-te para minha casa. E quando regressares a Aliaban, espero que você esteja mais do que pronto para enfrentar o faraó. Depois de destruirmos a fonte, é claro. Taima diz que fará qualquer coisa para salvar sua mãe e que está pronto para aprender. Seu novo mestre fala para ele se segurar, pois ele vai usar o teletransporte. Então acontece. E conhecemos uma nova cidade. A cidade do povo de Mirai. A cidade de Sul.
Taima se surpreende com a vista. Afinal, ele nunca tinha visto uma cidade diferente de Aliaba antes. Mirai diz para Taima explorar a cidade e relaxar, pois nos próximos dias vai ter muito treino. O pupilo obedece e vai passear. No meio da exploração, o Saiyajin escuta a voz de alguém familiar. Alguém que ele não via desde que foi preso. Seu velho amigo Russo, que está um tanto diferente, tá cabeludo. Ele se cumprimenta, não sei o que, tá fazendo o que aqui da vida, não sei o que, diga você, longa história, o pai tá preso lá pelo safado noob, esse rapaziada que me acolheu, não sei o que, como vai tua vida, bora pedir uma pizza. Aí do nada o Russo entra em choque, lembrando da vez que Taima se transformou em um macaco gigante. Ele saca uma espada, perguntando se ele não vai virar um monstro mais uma vez, mas o Saiyajin nem sabe sobre o que ele está falando. Então os dois vão comer e beber cachaça. Sabe, Russo, eu só queria agradecer mais uma vez por me encontrar naquele dia. Sério. Eu estaria morto sem você. Bom, pra ser sincero, você deveria agradecer a Mirai. Foi ele que me mandou atrás de você. Acredito nisso não. Dessa eu não sabia. Apesar de tudo, Russo, você foi meu primeiro amigo de verdade. Você foi a primeira pessoa a fazer qualquer coisa por mim além da minha mãe. Vixe, doido. A realidade é paia, né? Você sabe que eu tentei fazer amigos enquanto crescia. Quando eu era pequeno, não podia sair de casa, só pra trabalhar. E nem um pouco durante os dias de escuridão. Mas de vez em quando eu saía furtivamente e seguia essas crianças até um pequeno oásis. Todos se desafiavam a pular na água e lutar. Parecia ser mais que só. Um dia resolvi abordá-las. E atiraram pedras em mim, me lascaram pedrada. Até que fui pra casa chorando. No dia seguinte fazia o mesmo. E eles voltavam a lascar a pedrada em mim. Todos os dias eu aparecia e deixava eles jogarem pedras em mim na esperança de que, eventualmente, se tornassem meus amigos. Mas minha mãe percebeu e eu não consegui mais fugir. Minha mãe me disse para não me apressar em julgar, pois não sabíamos o que aquelas crianças passavam para torná-las assim. E isso fez eu me sentir melhor. Ela era boa nisso. O Russo diz que essa é uma história muito triste e sugere afogar as mágoas num gole de cerveja. Então eles tomam um porre, tiram um som na guitarra do Russo e etc. No outro dia, Taima é acordado por Mirai, que diz que seu pupilo já teve descanso bastante e que agora é hora de trabalhar. Taima fica de prontidão e o treinamento está prestes a começar. O Saiyajin exagerou na farra do dia anterior. Está tudo muito claro aos seus olhos. Mirai explica que a pirâmide é revestida por pedras que são anguladas para que brilhem como um espelho. Taima questiona de onde vem a energia. É como se ele a sentisse no ar. Seu novo mestre diz que o local possui eletricidades em fio. Ele diz ser difícil explicar, mas fará o possível. Esse lugar é mais do que aparenta. Essa pirâmide foi construída sobre um ponto que amplia as forças eletromagnéticas do planeta. Mas também foi construída sobre uma base de polomita que cria a chamada piezoeletricidade, quando submetida a uma pressão imensa. Existem túneis subterrâneos revestidos de granito, que é ligeiramente radioativo e contém grandes quantidades de cristal de quartzo de metal. Abaixo da pirâmide, o granito ioniza o ar, o que cria uma reação química e serve para aumentar a condutividade elétrica do ar. Quando a água flui através deles, os quartos dos túneis estão sujeitos à pressão, criando piezoeletricidade, que é conduzida para cima. O poder tem a chance de contornar a pedra por meio de fios de metal. Em seguida, ele é enviado a um concentrador conhecido como arca. De lá, ele alcança a pedra da cobertura, que envia energia pela ionosfera. Então você vê que isso não é apenas uma pirâmide. É o ápice das minhas conquistas civilizacionais. Tudo trabalhando em harmonia para criar uma sociedade utópica. E sem meu povo, isso nunca teria acontecido. Mirai se desculpa pela explicação complexa e continua. Eu estou acostumado a discutir esse tipo de coisa com minha própria espécie. Você vê que eles não são como seu povo. Somos completamente altruístas. Não estamos de forma alguma preocupados com atos egoístas e gananciosos. E por isso prosperamos como sociedade. A única maneira de existir uma sociedade utópica é se todos se preocuparem uns com os outros. O meu povo é a prova viva disso.
e por isso avançamos para o pico de qualquer civilização. É por isso que, meu irmão, a forma como ele governa pode tornar seu povo forte, mas sempre sofrerá. Eles continuam esculhambando o coitado noob pelas costas, até que enfim vão realmente ao que interessa. Mirai leva o Saiyajin até uma sala, e antes de entrar, ele explica que essa sala é conhecida como a Sala do Espírito e do Tempo. Dentro dela, o tempo funciona de uma maneira completamente diferente. E como eles precisarão de todo o tempo que puderem ter para que Taima possa se preparar para a batalha que está por vir, eles a usarão. Ao entrarem, Mirai apresenta a Taima o livro de Toph. Esse livro contém todo o conhecimento que meu povo adquiriu. Com ele, você poderá ter uma vantagem vital para a nossa causa. Você será capaz de entender qualquer linguagem e poderá entender algumas coisas que eu disse antes, como os deuses do futuro. É isso que vamos usar para ajudar você a dominar a arte do Heki. Ainda não entendi porque precisa aprender esse tal Heka, Hog, sei lá que diabo é isso. É a única maneira de derrotar as ameaças que estão por vir. Só a força não vai cortá-la. Isso vai permitir que você use seu poder para manipular todas as outras formas de energia ao seu redor. Dentro da sala, vamos submeter o seu corpo não apenas a condições de treinos intensos, mas vamos expor o seu corpo a diferentes formas de energia para ver como reage. E eventualmente você aprenderá a manipular qualquer forma de energia como se fosse sua própria energia vital. O livro pode parecer um único tomo, mas nele contém conteúdo suficiente para encher 36.525 livros. Taima entra em choque. Como é que ele iria ler tudo isso? Mas Mirai diz para ele ficar calmo, pois ele irá abençoar o Saiyajin com a capacidade de ler uma página instantaneamente. Só que tem mais uma coisa. O livro está amaldiçoado. E quem tentar lê-lo, além de Mirai, vai sofrer alguma coisa. Nem o sacerdote sabe quais são as consequências, mas ele sabe que haverá alguma. E o Taima vai ter que encarar, pois essa maldição é irreversível. Mas o mestre o tranquiliza. Taima, aconteça o que acontecer, estarei ao seu lado. Tranquilizou com sucesso. Mirai então utiliza sua magia para dar a Taima o poder de super leitura, e com isso, o Saiyajin começa a ler o livro de Toph absurdamente ligeiro. Enquanto isso, a barreira que protegia a cidade teve seu tempo esgotado. Então, os homens de Noob irão invadir. Em contrapartida, Taima terminou a leitura. E ele nunca mais será o mesmo. Eles saem da sala do tempo e o Saiyajin ganha um presente de seu mestre. Essas roupas são super leves e se adaptam a qualquer formato. Taima, quer dizer que você é oficialmente um de nós. Também é um presente do meu povo. Essa capa é completamente indestrutível. É o item mais profundamente encantado que Toph já criou. Todos os nossos maiores encantadores, incluindo eu, contribuímos. O Saiyajin veste a roupa e a capa e agradece a seu mestre Mirai. Ele põe o capuz e começa a se concentrar. Uma mulher do povo de Noob havia roubado um negócio aí. Então, de repente, ela é paralisada com os novos poderes de Taima. Ele surge e toma o item que havia sido roubado. Lutar não vai fazer a menor diferença. Você precisa de mais energia para escapar disso. Mirai analisa o item e reflete. Se ela está atrás disso... Irmão, o que você está fazendo? O local começa a tremer. Você sente isso? Questiona Taima. E entristecido, seu mestre confirma. O Saiyajin então se volta para o servo de Noob e diz: Escuta, eu sei que você é minha inimiga, mas também sei que você deve fazer o que o faraó mandar, senão tu se lasca. Então basta entrar na cidade e se abrigar. Seu rei cairá hoje. A mulher então é liberada. Do mar sai um bichão, um jacaré, e em cima dele está Noob e sua turma encapuzada. Esse jacaré, segundo Mirai, é o rei do Nilo e se chama Sobekron. Taima está animado para o combate. A cidade de Su sofre com a aparição do rei Sobekron. Taima encara seu inimigo. O imperador Noob, se dirigindo a Mirai, diz: Há quanto tempo sem te ver, irmão? Tanto pela sua barreira patética e pelo seu menino. Vejo que minha assistente falhou na missão. Que pena pra ela.
Nesse instante, a tal assistente, anteriormente poupada por Taima, aponta-lhe uma flecha e dispara contra o Saiyajin. Mas quando a flecha está prestes a acertá-lo, ela simplesmente é paralisada. A serva de Noob fica impressionada. Na sequência, o Saiyajin ainda quebra a arma no meio, sem sequer tocar ou olhar para ela. Você pode intimidar ela, mas essa conversa não vai funcionar mais comigo, ele diz. Você realmente é um cara durão? Me diga, como é ser tão facilmente manipulado por meu irmão para ficar contra mim? Respeito a autoridade de quem a merece. Você não merece nada do que tem. Hã? Meu povo está mais forte do que jamais foi. Isso graças à minha regra. Veja por si mesmo. Os servos de Noob fazem um movimento. Eles pulam da cabeça do gigante Sobekron e vêm ao chão. Taima fixa seus olhos nos guerreiros, com seriedade. Então eles retiram seus capuzes, revelando seus rostos. O Saiyajin percebe uma coisa na cabeça deles. Todos os 4 possuem uma marca estranha na testa. Eles espumam pela boca feito cachorros enraivecidos. Seus olhos estão vazios, como se estivessem mortos, como se não estivessem no controle. Todos os 4 partem para atacar o Saiyajin. O impacto de seus golpes fez levantar muita poeira, e de dentro dessa poeira podemos observar 4 figuras saindo. E esses 4 são Taimas. Todos os 4 são Taimas. Cada um dos clones do Saiyajin se encarrega de um servo. Chute na cabeça, chute no bucho, murro nos beiços, murro no bucho, violência. Taima desfaz a clonagem e diz: desistam e corram. Parem de gastar meu tempo. Eles não atendem à ordem do Saiyajin e disparam rajadas de Ki. Taima faz uma posição de dedos, paralisa todos os ataques e os devolve, lascando cada um deles. Noob e Mirai observam com seriedade. Os servos voltam a atacar. Taima começa a subir seu poder. Vários bloquinhos de pedra se elevam. Taima junta seus braços. As pedras fazem um movimento organizado, circular e rápido. Taima então abre seus braços com força e manda cada uma das pedras na direção de seus oponentes. Algumas pedras se colidem com as rajadas de Ki disparadas na direção do Saiyajin. Noob está enfurecido. Punks inúteis! Os 4 são atingidos pelas pedras, os nocauteando. Noob então decide agir. Ele abre seus braços e uma rocha começa a sair do mar. O faraó está levitando uma gigantesca rocha. Taima começa a emanar uma energia, se preparando para o ataque que está por vir. Noob dispara a rocha. Taima não se move. Ele pretende encarar a pedra. Ele é atingido, mas de repente a rocha é partida em 2, enquanto 4 nuvens negras rodeiam por ali. O Saiyajin chama pelo faraó. Ei, Noob! Hã? Eu vejo através de você, seu monstro. De onde veio todo esse eco? Bom, você ouve tão bem quanto vê? Entregue o disco. Mirai pergunta a que poder das trevas seu irmão se entregou. O faraó responde que é necessário. Ainda tem mais um guerreiro ao lado de Noob. O tal guerreiro pula da cabeça do rei do Nilo e cai no solo. Taima está preparado. O servo vai ao ataque e Taima mostra seu punho. Ambos vão para cima um do outro e começam a trocar vários murros. O Saiyajin então é surpreendido com um Shoryuken no Kengo. O golpe afasta nosso herói, que logo se recompõe usando o próprio ar como se fosse o chão. Taima está flutuando. Dança do céu? Pergunta Noob consigo mesmo. O adversário do Saiyajin então põe a mão no seu capuz e o retira, revelando sua identidade. Ele é Brood, o primeiro mestre de Taima. Tudo bem, hora de fazer isso. Taima então se põe em posição de combate. A escola de Crane? Os truques do meu irmão são muito úteis. É impressionante que você veio até aqui. Mas esse estilo não te ajudará contra a força bruta do meu povo. Brood também tem aquela marca na testa, e um dos seus olhos está totalmente preto. Ele faz um movimento e acerta um forte murro no bucho de seu antigo aluno. O golpe o manda para longe. Brood ainda vai para cima. Taima se recompõe e consegue se defender de vários golpes usando seus punhos e palma das mãos. Depois ele opta por desviar, mas acaba sendo acertado mais uma vez no bucho. O golpe o faz se ajoelhar, de olhos fechados. Ele abre um deles, o disco. Taima devolve um poderoso soco no bucho de Brood. Mirai, segura ele. Me dá o disco.
Mirai então utiliza sua magia para paralisar o pai de Bills e Champa, e em seguida lança o disco para Taima. O Saiyajin se vira para segurá-lo, e depois o aponta para a testa de Brood. Vamos voltar, mestre. O laser do disco apaga toda aquela marca na testa do guerreiro, que, quando livre, desaba no chão. Taima, me desculpe. Ele usou meus sentimentos contra mim. Ele sabia que eu te ressentia por revidar durante a nossa partida. Mas agora percebo. Eu me enganei. É bom te ver, garoto. Não há tempo para um feliz reencontro. Receio ter um problema. O Saiyajin encara Noob e diz: eu quero lutar contra você. Calma, garoto. Não me importa o quão forte você pensa que é. Você não está pronto para me derrotar. Que tal fazermos um acordo? Se você derrotar meu general, não vou destruir essa cidade inteira. Como se eu tivesse escolha. Vamos mover a luta para o outro lado do Nilo, no deserto. Não quero nenhum dano colateral que anule o propósito do nosso acordo. Muito bem. Mirai diz para Brood e Taima colocarem as mãos nos seus ombros. E eles o fazem. Quando o sacerdote inicia o teleporte, o russo se intromete. Peraí, eu também vou! Eu quero encontrar meu pai! Um grande brilho acontece. Todos eles, Russo, Brood, Mirai, Taima e Noob, ressurgem. A grande batalha no deserto está para começar.